Olá, você que apoia a restauração da monarquia, seu canal Gaúchos Monarquistas. Bom dia a todos, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um breve resumo do que foi a Revolução Farroupilha. Vamos falar também um pouco sobre o movimento separatista, ok? Como hoje é comemorado a Revolução Farroupilha, o 20 de setembro, né? Então nós vamos fazer um vídeo sobre isso. Né? Vamos dar um breve resumo do que foi a Revolução Farroupilha, ok? Então vamos lá. Revolução Farroupilha, que também é chamada de Guerra dos Farrapos, ela ocorreu entre 1835 até 1845, sendo a revolta brasileira mais longa da história do país. Ela durou 10 anos e foi liderada pela classe dominante gaúcha, formada por fazendeiros. Então, no dia 20 de setembro de 1835, rebeldes tomam Porto Alegre e obrigam o presidente da província, que naquela época era Fernando Braga, a fugir para a cidade do Rio Grande. Cidade do Rio Grande é uma cidade que tem aqui no nosso estado, ok? E Bento Gonçalves foi o que liderou no caso, planejou o ataque. O principal objetivo da revolta era defender os interesses rio-grandenses. Eles queriam pagar menos impostos. Eles queriam pagar menos impostos naquela época. E naquela época é proclamada a República Rio-Grandense. No dia 15 de julho de 1836, os defensores do Império, eles tomam a cidade de Porto Alegre, eles reconquistam Porto Alegre. Em 1840, o exército brasileiro contava com um grande número de militares que lutaram nos territórios aqui do nosso estado, que naquela época era a província, no território gaúcho. E no dia 1º de março de 1845, defensores do Império, liderados por Duque de Caxias e os farrapos, assinam um tratado de paz, que é chamado de Tratado de Poncho Verde. E oficialmente, nesse dia, a Guerra dos Farrapos está terminada. Então, o que acontece? Por que iniciou a Guerra dos Farrapos? Por quê? Porque naquela época a província do Rio Grande, a província de São Pedro, ela pagava muito imposto naquela época. Eles queriam um imposto menor e queriam, inclusive, investimento, uma forma maior de investimento no estado. Aliás, província naquela época. Então, e além disso, as pessoas que participaram dessa revolta eram adeptas às ideias republicanas. Então, por isso que é proclamada a República Rio-Grandense. Só que daí é claro que o Império do Brasil, o Império não reconheceu a independência do Rio Grande do Sul. Então, é iniciada a batalha, é iniciada a guerra que durou 10 anos. Porque aqui no Rio Grande do Sul, ela foi reconhecida, aqui na província, aliás, na época que era província, era chamada de República Rio-Grandense. Aqui no território gaúcho era reconhecido assim. Só que pro Império do Brasil, não. Pro Império do Brasil, não. A província do Rio Grande do Sul, a província de São Pedro, era a província do Império. Quando terminou a batalha, quando terminou a Guerra dos Farrapos, o Rio Grande do Sul continuou sendo província e continuou o Império do Brasil normal. Então, não foi uma guerra ganha da Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha não foi algo heróico, porque na verdade eles não ganharam nada. Eles conseguiram benefício, que foi o Tratado de Paz, conseguiram parte dos seus objetivos, que era maior investimento, enfim, mas se separar do Brasil, não, tá? Então, é um breve resumo da Revolução Farroupilha, ok, pessoal? Então agora vamos falar um pouco sobre movimento separatista, tá? Eu fiz algumas anotações, por isso eu estou lendo aqui, ok? Movimento separatista. Quando a gente fala de movimento separatista, de cara já imaginam a região sul. Mas vamos lá. O movimento separatista, ele é o contrário do que prevê a Constituição, segundo alguns especialistas. Por quê? Porque é importante destacar que a Constituição brasileira tem em seu artigo 1º a importância da indissolubilidade do território nacional. Portanto, não há nenhuma possibilidade jurídica do país se fracionar. No ano de 2016, inclusive, houve um plebiscito entre separação do Sul do resto do Brasil. A expectativa era a participação de ao menos 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas era a expectativa para participar desse plebiscito, certo? Só que, porém, 340 mil pessoas responderam essa pergunta. E desse número de pessoas que responderam a pergunta, 95% disseram ser favorável à separação do Sul do resto do Brasil.
Só que isso corresponde a menos de 2% do número de eleitores dos 3 estados. É um número baixíssimo. Então agora vamos ver a seguinte situação. Segundo o especialista da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte, ele destaca o seguinte: não vemos esse sentimento separatista difundido, sério e engajado no Sul. Esse movimento é fraco, quase simbólico, diz especialista. Né? Então, qual seria o objetivo do movimento separatista aqui no Rio Grande do Sul? Simples. Porque as pessoas aqui, muitos aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, estão insatisfeitos com o governo, né? Estão insatisfeitos com o governo de Brasília. Né? O maior problema é Brasília. Muitos alegam que há xenofobia, preconceito contra as culturas. Não, o movimento separatista aqui, eles querem se separar do resto do Brasil porque eles não estão mais aguentando Brasília. A questão é o seguinte, nós monarquistas também, a gente não aguenta mais Brasília. Né? Todo mundo aqui está cansado dos descasos que acontecem lá em Brasília, só que a solução, gente, a solução não é se separar. A solução é trocar a forma de governo, o sistema de governo e a Constituição. Tá? Porque da mesma forma que tem pessoas mal intencionadas em Brasília, pode haver pessoas mal intencionadas aqui no nosso estado. Então não vai adiantar nada separar. Tá? Então, e agora, muitas pessoas me perguntam, eu recebi uma enxurrada de comentários nas minhas redes sociais, no canal do YouTube, de pessoas me perguntando o seguinte: você apoia o movimento separatista? Você apoia o movimento separatista? Você apoia isso, apoia aquilo? Pessoal, não apoio o movimento separatista. Tá? Se eu apoiasse esse movimento, eu nem poderia ser monarquista. Tá? Porque um dos pilares que a monarquia prega é o quê? Um dos valores, vamos dizer assim, é a união do país. A monarquia, ela promove a unidade do Estado, a união do país, e não a divisão. Tá? Então, não apoiamos o movimento separatista, tá? Não apoiamos aqui. Tá? Se um dia o Rio Grande do Sul se separar do Brasil, eu saio daqui, né? Vamos falar a verdade. Mas, enfim, é um movimento que não vai para frente. Tá? Esse movimento não é grande, não vai para frente. O movimento monárquico, ele cresce cada vez mais. Ele cresce. Tá? Porque o movimento monárquico é o movimento que está crescendo no Brasil. Tanto é que, desde 2018, quando teve as eleições presidenciais, houve uma onda de conservadorismo e de patriotismo no país. Ou seja, de pessoas não só com sentimento de patriotismo pelo seu estado, mas de pessoas com sentimento de patriotismo pelo Brasil. Então, por isso que eu digo, movimento separatista não vai para frente. Tá? Não vai para frente. Ok, pessoal? Então, esse foi o assunto do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até agora e todos que fazem parte do meu canal. Muito obrigado.